Jesus para entrar na tua casa. A gente convida tanta gente para ir para nossa casa. Convida o mestre para entrar na tua casa. Vai ser com todas. Hoje é um dia muito especial, onde se celebra o Dia dos Pais. E se a gente for avaliar isso dentro de um contexto bíblico, grande é a responsabilidade de ser chamado de pai. Grande é a responsabilidade de ser chamado de pai. E, felizmente, muitos de nós não têm honrado com a magnitude que traz essa posição no seio da família. Afinal de contas, raramente a gente vai encontrar aí um pai que também fez a função da mãe. Não que não exista, mas raramente vai se encontrar. Mas vamos encontrar muitas mães que fizeram a função dos pais. E onde que isso se dá? Por que isso se dá? Talvez porque não honraram a magnitude do que representa ser um pai. Afinal de contas, quando vamos buscar um referencial de pai, a quem logo enxergamos logo de cara? O próprio Deus. Abrimos nossas Bíblias. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Estaríamos, não falaremos mais, falando hoje acerca das responsabilidades dos pais, do pai. Mas até para isso ficar mais abrangente, vamos falar acerca da responsabilidade dos pais. Apesar de ser o Dia dos Pais, vamos colocar no mesmo bojo aí também mulheres, homens, e falar da responsabilidade também das mães, e colocando isso como a responsabilidade dos pais. Tamanha é a importância dessa posição, irmãos. Capítulo 6 de Mateus, tá? Pode deixar aberto aí. Tamanha essa importância diante de Deus, que em todo o Antigo Testamento aparece apenas 8 vezes a palavra pai em relação a Deus. Há várias vezes lá a palavra pai, mas em relação a Deus apenas 8 vezes. No Novo Testamento, essa mesma palavra pai em relação a Deus aparece 272 vezes. Só que num curto espaço de tempo e de texto bíblico dentro do Sermão da Montanha, mais precisamente no capítulo 6, o próprio Jesus Cristo, ele citou a palavra pai essas mesmas 8 vezes em relação a Deus que apareceu no Antigo Testamento. Leremos aqui algumas das vezes. Vamos começar no 5. No 5, versículo 45. Palavra de Jesus Cristo. Para que sejais filhos de vosso Pai que estás no céu, Ele faz que o sol brilhe sobre maus e bons, e faz que chova. E faz chover sobre justos e injustos. Capítulo 6, versículo de número 6 de Mateus. Quando, porém, orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que está em secreto. E mais uma vez, teu pai te vê, que está secretamente, e te recompensará. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Versículo 14. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Versículo 18. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Todo o texto do versículo 8 ao versículo de número 11, pois aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos,
quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Irmãos, dada a relevância da importância de ser pai, e temos nós como exemplo de paternidade a pessoa de Jesus Cristo, nós vemos que nesse curto espaço do Sermão da Montanha, Jesus Cristo ele citou a palavra pai muito mais vezes em relação a Deus do que apareceu no Antigo Testamento. Então nós vemos que quando formos tomar como exemplo a importância da paternidade, a importância de se portar como um pai, nós não temos nenhum outro exemplo sequer, a não ser a própria pessoa de Deus, ou também a pessoa de Jesus Cristo. Vale ressaltar um texto muito interessante, quando crianças queriam se dirigir até a pessoa de Jesus Cristo para ser abençoada por eles, para que Jesus Cristo impusesse as mãos sobre eles e receber a bênção diretamente da pessoa de Jesus Cristo. E os apóstolos, eles tentaram tangir, espalhar as crianças. Não, deixa o mestre em paz, deixa o mestre os pais. E o próprio Jesus Cristo vira: deixai vir a mim os pequenininhos, porque dos tais é o reino dos céus. Então o que as crianças estavam ali querendo? Estar em contato com o Pai. E quando vemos aqui, eu até me recordo agora de falar de uma criança e de estar em contato do Pai. Eu lembro ainda quando minha filha, muito pequenininha, muito criança, quando eu levava ela para caminhar na rua na frente de casa, aí vinha aquela perua, a lotação na época, passando aqui, vinha aquele barulho do motor, e de repente, quando ela via de longe, ela corria e se agarrava com forças aos meus pés. E aquilo transparecia para ela uma sensação de segurança. Então por isso que Jesus Cristo pede para que deixar que os pequenininhos vá até Ele, porque nos pés do Pai há segurança. E olha que eu estou falando de um pai falho como eu, que se aquela lotação viesse, jamais eu poderia segurá-la. Mas Deus, que é o Pai soberano e todo-poderoso, quer abençoar os seus filhos, e Ele é bom, e nós ainda sendo maus, sendo bons com nossos filhos, imagina Ele que é nosso Pai Celestial. Então quando vemos a ter Deus como Pai, como nosso exemplo de vida, nós temos vários exemplos na Bíblia a qual podemos segui-los. Nós temos vários exemplos na Bíblia a qual nós podemos segui-los. E vamos falar essa noite sobre esses exemplos que a Bíblia nos dá para nós como pais, como homens, devemos tomar no seio da nossa família. Capítulo de número 33, os irmãos quiserem podem abrir assim o capítulo de número 33, capítulo de número 33 de Gênesis. É muito interessante. Vamos recuar até o 27 e já chegaremos no 33. É muito interessante que quando falamos de exemplo de paternidade na Bíblia para tomada com a nossa vida no seio da família, nós temos que entender que a Bíblia nos deixa bem claro que tudo aquilo que nós plantamos, certamente faremos. Então, dentro desse contexto de paternidade, de maternidade, de ser um exemplo dentro do nosso lar, nós temos que entender que todas as ações que nós tomamos, seja elas boas ou seja elas más, virá diretamente contra nós mesmos, contra nossos filhos ou contra a nossa família. Ou seja, se eu tiver boas ações, eu realizar boas coisas para com a minha família, certamente no seio da minha família eu colherei coisas boas. Porém o inverso é verdadeiro, porque se eu for uma pessoa má no seio da minha família, como pai, como mãe, como filho, certamente eu colherei coisas más. Tanto que o Joás já leu aqui nessa noite: honrar a pai e mãe, primeiro mandamento com promessa, com uma bênção, com uma promessa. E que promessa que é essa? Longos dias, dias abençoados na terra, Charles. Então, se nós queremos ter dias abençoados, temos que honrar os pais, honrar as mães, honrar os idosos, aquelas pessoas que estão aqui no seio da igreja, que dentro da sua maturidade, da sua experiência, das suas cãs brancas, tem muitos a nos ensinar. E é muito interessante que dentro desse contexto nós temos que ter um cuidado para não nos tornarmos maus exemplos dentro do nosso lar.
Por que nós, como pai, temos que tomar o cuidado de não nos tornarmos um mau exemplo dentro do nosso lar? Certa feita, no capítulo 20 de Gênesis, desce Abraão até a terra de Gerar, e lá tinha um rei por nome Abimeleque. Abraão, com um certo medo, com um certo temor, ele conta ali alguns chamam de meia-verdade, ou tem verdade ou tem mentira. Meia-verdade é uma mentira completa. Então ele conta uma mentira ali, dizendo que Sara era sua irmã e não sua esposa, se bem que ela era assim sua meia-irmã, mas ele não a tinha como sua meia-irmã, ele tinha como sua esposa. E aquilo causa um transtorno enorme, a ponto de Abimeleque, rei de Gerar, tentar retirar ela, aliás, pegá-la como esposa. E isso gera um problema lá na frente, por causa de um exemplo, a qual ele deu ali para seu filho Isaque. Porque mais uma vez tem fome na terra. Mais uma vez Isaque agora com Rebeca, ele desce, não quero entrar no contexto do texto assim, mas só trazer um exemplo do que aconteceu com Isaque, por causa do que ele viu na vida de Abraão, e ele agiu da mesma forma. Aí mais uma vez tem fome na terra, e mais uma vez agora desce Isaque com sua esposa Rebeca até a mesma cidade de Gerar, a qual ainda era o mesmo rei Abimeleque. Então, tendo temor ali do rei matá-lo por causa de Rebeca, devido à sua formosura, devido à sua beleza, ele tem uma brilhante e péssima ideia. E qual é a brilhante e péssima ideia? Papai um dia passou aqui. Cuidado onde passamos, Eliseu. Nós dois somos exemplos, estamos sendo vistos. E todos nós aqui. E quando o papai passou aqui e ficou com medo de ver Abimeleque aqui na terra de Gerar, sabe o que papai fez? O que, Charles? Papai mentiu. Sabe o que eu vou fazer também? Vou contar a mesma história. Rebeca é minha irmã. E lá vai ele lá colher louros desfavoráveis por causa do péssimo ato que ele tomou como exemplo do seu próprio pai. Então cuidado, meu irmão, suas decisões, o que você vem mostrando na frente dos seus filhos. Afinal dos contos, a Bíblia nos diz: aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. O que Abraão plantou? Uma mentira. O que ele colheu? O filho dele mentindo mais na frente, mediante a mesma situação. E muitas das vezes que isso acontece, nós queremos repreender os nossos filhos, mediante algo que vem errado. E não percebemos que eles estão nos copiando. É mais ou menos aquele... Como que eu consigo falar isso? Espera aí. Não consigo não. Acontece muito. Criança aprendendo a falar, ela fala um negócio assim, tatatuta. Faz desse jeito. Entendedores entenderão. Ninguém entendeu? Fala desse jeitinho as crianças. E o pai acha bonito. Acha lindo. Quantas vezes eu não vi isso? Aí de repente junta todo mundo para aquela social. Vem a família, vem os avós. E a criança aprendeu o que é aquilo que o pai achou bonito. E coisinha linda, aprendeu até a falar palavrãozinho. O que a criança solta no meio de todo mundo? A tatuta. Desse jeitinho. E os irmãos entenderam. Só que nesse ato, agora vem uma repreensão, mas não percebe que está repreendendo aquilo que ele próprio ensinou. Por isso que a Bíblia diz para nós termos a mente de Cristo, porque Ele só nos ensina o caminho da verdade e o caminho dos céus. Cuidado com o mau exemplo. Papai, mamãe, cuidado com o partidarismo. Partidarismo é complicado demais. Cuidado com as sementes que lançamos dentro do nosso lar. Jacó estava próximo à morte. E a bênção de um pai para com o filho no ato da morte é como se fosse a abertura do testamento. Aquilo que ele falasse ali seria realizado na vida dele. Quando Jacó está próximo à morte, ele chama seu filho Esaú. E ao chegar Esaú, ele diz: Esaú, vai à caça,
a caça que você trazer, mata e me faz um guisado. Eu comerei um guisado, minha alma se alegrará, e então eu te abençoarei. Interessante que agora, eu falei Jacó, foi Isaac. Falei Jacó, foi Isaac. Quando Rebeca estava às espreitas para ouvir, Rebeca era partidarista. Ou seja, ela demonstrava mais um amor a um em detrimento a outro. E quem é partidarista, ele tende a errar. Ele tende a beneficiar aquele que ele ama e prejudicar o outro, mesmo que isso seja injusto. E isso é um problema, seja no seio da igreja, seja no seio da família, seja no seio do emprego, seja onde quer que seja. Ao ouvir aquilo, que Esaú ia ser abençoado, ela corre até Jacó e diz: Jacó, teu pai está prestes a morrer e vai distribuir a herança. Irmãos, o que tem de gente, família destruída por causa de herança? E estou falando aqui de bens materiais. Então ele vai abrir um testamento. A gente tem que resolver isso, porque você tem que ganhar a parte melhor, Jacó. Mas mãe, o que eu faço? É o seguinte: teu irmão foi caçar, corre ali no meio dos cabritos, mata 2 cabritos e traz até mim, que eu farei um guisado maravilhoso. Você vai até lá dizendo que é Esaú, e assim você ganhará a bênção da primogenitura. Irmãos, em contextos gerais, o que entendemos ali? Mãe e filho fazendo um complô para roubar a bênção da primogenitura. Tudo bem, lá atrás ele já tinha errado, vendido pelo pai Clementina, não vem ao contexto agora. Mas mãe e filho fazendo um complô para que viessem a prejudicar a bênção da primogenitura do outro filho, enganando o próprio pai. Então, que contexto de sociedade estou falando aqui agora? Da família, onde estavam se degradando, destruindo-se uns aos outros, trazendo mal-estar para nós. Irmãos, cuidado como você vem relacionando com os próprios, com os tais dentro do seu lar. Quando estamos dentro das nossas casas, temos que entender o seguinte: por maior que seja a briga, por maior que seja a confusão, se mamãe ganhar, a família perde. Se papai ganhar, a família perde. Se os filhos ganhar, a família perde. Mas se todo mundo sair alegre, a glória de Deus vai ser manifesta. E olha que interessante, ele ficou com medo: mas mamãe, como que eu vou enganar papai? Esaú é peludo. Aí ele começa a colocar estratégias, planos, juntamente com a mãe, para enganar agora o marido. Não, vamos fazer o seguinte: quando você chegar lá, você vai estar com a pele do cabrito que a gente matou na mão. Quando ele perguntar se é realmente Esaú, você põe sua mão, ele passa a mãozinha, ele já está velho, já está cego, ele vai conhecer e vai pensar que é Esaú. Chega Esaú, aleluia. Chega Jacó disfarçado de Esaú. Papai, aqui está o guisado. E essa voz, meu filho? Um abismo chama. Até aquele momento era só um plano ardiloso de mãe e filho para enganar o próprio pai. Agora é um plano ardiloso de mãe e filho para enganar o pai, aliado a uma mãe. E falando de pai, a Bíblia dá a paternidade de um único item nas escrituras sagradas a Satanás. Qual é esse item? É a mentira. Então agora, além de formação de quadrilha, ainda tem falso... Não é falso testemunho. Falso, quem me ajuda quando se passa por outra pessoa? Falsidade ideológica. Falsidade ideológica. Estávamos até agora apenas com formação de quadrilha. Chegamos agora na falsidade ideológica. Para chegar naquilo que eles queriam, a apropriação indébita. Porque aquela bênção da primogenitura não era para Jacó. Não era para Jacó. E aí eles enganam o pai. Não apenas se desviando de Deus, mas colocando ali 3 crimes: formação de quadrilha, falsidade ideológica e apropriação indébita. Meu irmão, se Deus te deu, ele não é seu, mas tenha convicção: se Deus te deu essa família, ela é a bênção de Deus para com sua vida, agarre ela com unhas e dentes. Glória a Deus. E vemos ali que ele consegue sim, Jacó juntamente com Rebeca, sua mãe, consegue
enganar Isaac, tanto que ele abençoa, e ali o crime está consumado. O crime foi consumado, alcançou o seu êxito. Ao alcançar o êxito, aí o problema ficou grave, meus irmãos. Entenda bem, olha o que é uma destruição familiar. Por causa de um testamento, por causa de uma herança. O irmão que houvera sido prejudicado, que estava na caça, chega e tenta entregar o seu guisado para receber a bênção da sua primogenitura. E aí ele descobre: não há nada escondido que fique oculto para sempre. Espera aí, Esaú já passou por aqui, quem é você? Não, pai, eu sou Esaú, tu não mandou, eu fui, eu cacei. Não, já passaram por aqui. Olha a tristeza de coração do pai. Teu irmão me enganou. Triste coisa é, jovem. Triste coisa é. Eu falo aqui olhando no olho de cada um. Quando o pai se sente enganado por você. Imagina a tristeza daquele pai naquele momento. Não porque ele não tinha mais a bênção da primogenitura, porque já tinha sido entregue para Jacó, mas porque foi o próprio filho que o enganou. Então, cuidado com o que você fala com seu pai, cuidado com o que você diz para sua mãe. Não use de engano, use de verdade. Porque consequências danosas podem vir sobre a sua vida mediante aquilo que você expressa pela sua boca, seja verdade, seja mentira. Nós vemos que no contexto geral, agora começa a entrar no coração de Esaú uma semente de ódio, de vingança. Meu irmão me enganou, agora eu vou matá-lo. Agora nós temos um irmão com desejo no coração de matar o outro irmão. Você tem noção do quão complexo é essa situação e quão grave é? Até agora nós tínhamos apenas um irmão enganando o outro irmão como se isso fosse pouco. E pior, enganando o próprio pai. E pior ainda, juntamente com a mãe. Agora nós temos o quê? Um irmão querendo matar o próprio irmão. É um abismo puxando outro. Por quê? Porque consequências não foram medidas. Atitudes foram tomadas sem antes orar, sem antes buscar a presença de Deus, sem antes saber se aquilo era a vontade de Deus. A bênção de Deus poderia sim vir sobre a vida de Jacó, mas desde que ele obedecesse a sua palavra e os seus mandamentos e não pudesse buscar aquele jeitinho para fazer com que aquilo viesse sobre a sua vida. E como consequência de tudo isso, um irmão querendo matar o próprio irmão, Jacó tem que, linha na pipa, vaza, some, porque se meu irmão me encontrar, ele me mata. Lembra da mulher que eu disse no início que amava a Jacó, que era sua própria mãe Rebeca? Jacó ficou 21 anos fugido na terra de seus tios Labão. Vê só agora o que é um plano ardiloso de Satanás e as suas consequências. Durante 21 anos ele não viu a própria mãe. Quando ele retorna da terra de Labão, ele encontra a mãe morta. Ganhou o que, Jorge? Enganando o próprio pai. A Bíblia disse, e repito aqui, aquilo que plantamos certamente colheremos. 21 anos eu imagino aquela mãe chorando: meu Deus, quando que eu vou ver o meu filho? E Jacó lá, e agora como é que eu volto para lá? Se eu voltar lá, meu irmão me pega, ele é maior que eu, ele vai me dar um couro. Eu sou o mais novo dentre os homens da minha casa. Quando eu fiz alguma coisa errada, mas quando eu fiquei com medo de voltar para casa de apanhar dos meus irmãos. E algumas vezes eu apanhei. É uma sensação ruim. O lar perde a sensação de lar. Parece que a gente vai voltar para lá alguma coisa. Tirou aquela sensação de leveza, de alegria, o nosso porto seguro, porque quando chega lá eu ia tomar um couro. E merecido. E merecido. E não só ele fica 21 anos sem ver a própria mãe,
Assim como também ele não teve a oportunidade de dar-lhe um abraço após a sua morte, ou pelo menos durante em vida, ainda antes de sua morte. O que eu quero dizer? Ei jovem, ei irmã, a oportunidade é agora. Se seu pai está vivo, se sua mãe está viva, corra lá e abraça. Você não sabe o dia do amanhã. Jacó, por consequência das suas próprias escolhas, ele não teve essa oportunidade. Então está aí um exemplo a não ser seguido. O exemplo da família de Jacó. Como ele tratou, como ele lidou. Só que dentro desse contexto, desse texto, nós sempre, vamos colocar assim, não prejudicamos, mas sempre falamos mal. Ou melhor, sempre atacamos a pessoa de Esaú. Afinal de contas, foi Esaú que não valorizou as coisas de Deus. Foi Esaú que anteriormente havia vendido a sua própria primogenitura. Só que existe um contexto na vida de Esaú que nos traz um outro mau exemplo. Capítulo agora 33 de Gênesis, foi onde eu disse inicialmente. Acerca da questão de tomarmos cuidado com o partidarismo dentro do lar. Nós vimos agora na vida de Rebeca, quando ela tomou partido acerca de Jacó. E Jacó, assim como Isaac seguiu o exemplo de Abraão, Jacó agora, ele pega o exemplo de Rebeca. Olha a importância, pais, mães, de termos exemplos do nosso lar. Qual era o exemplo que Jacó tinha dentro do seu lar? Ele era partidarista, porque ele viu sua mãe tomar o partido dele, mesmo em detrimento ao seu próprio irmão. Alguns anos depois, Jacó decide voltar, acha que a fúria do seu irmão já está aplacada, nada iria acontecer com ele. Só que ele não tinha essa certeza. Então ele volta agora com família completa, seus 11 filhos ali, mais a moça, ainda Benjamim não houvera nascido. E no capítulo 33, tem um texto muito interessante, versículo 2. Olha que interessante. Vou ler o 32, 7, 8, depois 33, 2. Então Jacó temeu muito. Ele está voltando para Esaú, viu? Temeu muito, se angustiou. Repartiu em 2 bandos, ele separou o grupo em 2. O povo que com ele estava, e as ovelhas, os bois e os camelos. Porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapa. Então está aqui. Ele separa o grupo em bandos, em partes, em pedaços. Na cabeça, Esaú chega, mata o primeiro grupo, enquanto eles estão ferindo o primeiro grupo, o outro grupo vai e foge. Só que quando a pessoa ela é partidarista, e ela tem essa ideia dentro de si, ela passa a ter isso como prática de vida. Então temos que ter esse cuidado. Porque no capítulo 33, no versículo 2, a mesma decisão de Jacó, que destruiu a sua família anteriormente, agora destrui a vida dos 12 patriarcas, 11 até aqui esse momento. Versículo 2, vamos ler hoje, muito bem. Levantou Jacó os olhos e olhou, e viu que vinha Esaú, ó, primeiro encontro deles. Esaú está chegando, Jacó está indo, e com ele 400 homens. Então repartiu, vamos lá, ele repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. No versículo de número 2 é muito interessante a ordem. Pôs as servas e seus filhos na frente. Primeiro, serva e filhos. Porque ele disse anteriormente que se Esaú viesse matasse o primeiro grupo, o que o grupo de trás fazia? Em grau de importância, quem é menos importante é quem está? Servas e filhos. Segundo grupo, Lia e seus filhos. Qual é o segundo grupo menos importante? Depois que Esaú matar o primeiro grupo, matando agora o segundo grupo, é Léia e filhos. Terceiro grupo e último, que é o grupo mais importante, esse Jacó que é aqui, ó, suma, que é Raquel e José. Irmãos, isso gerou um problema
Por quê? As mulheres, elas são perspicazes. Elas são inteligentes. Bobos somos nós que pensamos ao contrário. É ou não é, irmãs? Eu estou certo ou estou errado? E elas estão com dúvida, viu? Será que a gente está certo? Agora até eu fiquei com dúvida. Mas eu vou falar de novo. As mulheres são perspicazes e inteligentes. É ou não é, minhas irmãs? Então lá estava Bila e Zilpa na frente, as duas servas. Como as duas servas estavam na frente, estavam ela e seus filhos. Os filhos, mamãe, por que papai colocou nós aqui na frente? Não estou entendendo. José está lá atrás. E as mulheres não são vingativas, imagina. Não é de jeito nenhum. Aquele sem vergonha do seu pai não se importa com a gente, menino. Porque se eles vir, mata nós. Porque nós somos do grupo da... E o grupo de trás escapa. E quem é o último grupo? Seu pai ama José, não está nem aí pra gente. Aí, isso as servas. Porque elas eram servas, mas os filhos eram feitos. Tão como José. Aí Léia está no segundo grupo. E lá com ela estavam Rubem, estava Levi, estava Simeão, Rubem, Levi, Simeão e Judá. E a mesma pergunta, creio eu, agora vai para Léia, né? Mamãe, os nossos irmãos estão lá na frente, eu estou vendo, está lá Zebulon, estou vendo Isacar, estou vendo Dan. Esaú está vindo bravo lá do outro lado, com mais 400 homens, vai cortar o pescoço de todo mundo. E a gente está aqui no meio, eles vão matar aquele primeiro grupo, mamãe. Depois que eles matarem aquele primeiro grupo, eles vão pegar nós. E eu estou vendo, mamãe, que lá atrás está quem mesmo? José. E mais uma vez, aquele cachorro do seu pai não está nem aí para vocês. E aquilo ia plantando naquela criança, na cabeça daquelas crianças, um desejo de ódio, de aversão a José. Ou seja, a aversão que teve lá na frente, que fez com que José fosse lançado dentro de uma cova, não foi apenas pelo sonho, foi pelo partidarismo de um pai que não se importou que alguns filhos morressem em detrimento aos outros. Mas eu louvo a Deus porque Ele ama aqui todos igualzinho. Está todo mundo atrás. E sabe quem está na frente? É Jesus, o leão da tribo de Judá. E Esaú não vai matar ninguém. Pai, adorado é o teu nome, Jesus. E aí, mais uma vez, irmãos, a gente já sabe o contexto. Olha como é bom vencer o rancor. Como é bom vencer a amargura, vencer a alma. Jacó havia sido um prejudicador. Ele havia prejudicado o seu irmão. E aquilo trouxe a ele um sentimento de medo, um sentimento de angústia, conforme já foi dito aqui na palavra de Deus, lá no capítulo 32, o versículo de número 7 e o versículo de número 8. E o seu irmão Esaú vinha lá do outro lado com 400 homens, só que maior era o que estava no coração dele, um sentimento de perdão. Versículo de número 4. Então Esaú, esse mesmo Esaú que Jacó estava morrendo de medo, correu-lhe ao encontro, abraçou, lançou o pescoço dele, beijou e eles choraram. Irmãos, Esaú tinha todos os motivos do mundo para matar Jacó com ele e os que com ele ali estavam, mas ele escolheu o caminho de Deus, o caminho da bênção, de perdoar e reatar a sua comunhão com o seu próprio irmão. Escolha o perdão dentro da sua casa, irmã. Escolha o perdão dentro do seu lar. Eu tenho certeza que essa guerra que hoje lá está, se Jesus Cristo chegar lá através do caminho do perdão, a paz voltará a reinar. E muitas vezes esse sentimento de angústia, esse sentimento de medo, ele coloca coisas dentro do nosso lar que nós até temos uma versão transtornada daquilo que realmente somos. Olha só no versículo de número 5, o que Jacó se achava mediante o seu irmão. E
depois Esaú levantou os olhos e viu as mulheres e meninos e perguntou: quem são esses que estão contigo? E ele respondeu: os filhos que Deus deu bondosamente a teu servo. Agora no versículo de número 8, perguntou Esaú: o que queres dizer com todo esse bando que encontrarei? Respondeu Jacó: para achar graça aos teus olhos, de meu Senhor. Então disse Esaú: eu tenho bastante, meu irmão. Aquele que estava com sentimento de medo, de angústia, ele se viu de uma forma diferente no seio da sua família quando encontrou seu próprio irmão. Ele disse: eu sou o teu servo. Mas aquele que chegou lá com sentimento, com desejo de perdoar, ele olhou e enxergou o meu irmão. Temos que restaurar isso dentro das nossas casas. O sentido de paternidade, o sentido de irmandade. Lá tem que ser o nosso porto seguro, onde eu chego e me conforto e me sinto bem. Olha no livro de Cantares, irmãos, Cantares capítulo 3, acho que verso 14, capítulo 2, 14 e 15. Olha que interessante aí, ó. Primeiro, o camarada é romântico. Ele chega para a esposa nesse poema e diz: pomba minha, que anda pela fenda das penhas, no oculto das ladeiras. Daí falou: meu Deus, chegar em casa dali, pomba minha, reclama essa poesia, viu? Cadê a pomba minha? Minha pomba está ali, ó. No oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz eu ouvir a tua voz, pois a tua voz é doce e o teu rosto é formoso. É muito interessante, irmãos, quando a gente vê nesse texto aqui: apaiar minhas raposas e as raposinhas que fazem mal à vida, as nossas vinhas que estão em fogo. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, e antes que refresque o dia, caiu as sombras. E o interessante está no verso 17: volta, meu amado. Volta, meu amado. Aqui, independente de quem estiver ministrando, vai fazer uma alusão à volta de Jesus Cristo. Amém? Está tudo certo? Tudo correto? Só que o que aqui a Sunamita identifica? O prazer de ter um marido em casa. O camarada está lá trabalhando entre as penhas, apacentando o rebanho. E sabe qual é o desejo dela estando lá na casa? Ela está arrumando a casa, lavando a louça e pensando: volta, meu amado. Ela está lá cuidando das crianças, para mandar as crianças para a escola. Ela está pensando: volta, meu amado. Irmãos, quantos homens não perderam o prazer de voltar para as suas casas? Quantas mulheres não perderam o prazer de ter o seu marido voltando para a sua casa? Porque quando chega lá, chega um jumentinho de ferradura nova ainda, quase que relinchando. Cachorrinho vem balançando o rabo assim, é o primeiro que toma uma bica. Por quê? Porque a paz não reina mais em alguns tipos de lares. E onde a paz não reina, não tem a presença do Espírito Santo. Porque dentre o fruto do Espírito Santo e suas virtudes, a Bíblia diz: mas o fruto do Espírito Santo é paz. O que eu quero dizer com isso? Que no meu lar tem que ter paz. Então o desejo da esposa é aquele: ah, meu Deus, o meu amado não chega. Ô Charles, fecha logo esse balanço que aquele está lá no coração dela. Ah, meu amado, eu quero que tu chegue. Então temos que ter esse entendimento que o nosso lar ainda é um local de descanso. Descanso apenas para a alma? Não. Descanso para o nosso bem-estar, para o nosso prazer. Um lugar que Deus deu para nós termos como um porto seguro. Um lugar onde eu vou sentir a presença de Deus e glorificá-lo. Hoje pela manhã aprendemos, irmãos, uma distorção que nós temos. Não é igreja que forma a família, está enganado. É família que forma a igreja. Sabe por que nós somos igrejas aqui essa noite? Primeiro, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e deu a sua vida para com nós. E porque no capítulo 20 de João, versículo agora não me recordo, não vou recordar, 22 alguém falou? 22 de João, ele deu o Espírito Santo para a igreja. E principalmente
Principalmente porque a igreja se formou na minha e na sua casa. Glória a Deus. E onde tem a igreja, tem a presença do Espírito Santo. Onde reina a presença do Espírito Santo, tem a pessoa de Jesus Cristo. Onde reina a pessoa de Jesus Cristo, nós temos um Pai eterno que não se compadece em dar coisas boas para os seus filhos. Só que Ele quer encontrar um lugar de perdão dentro do seu lar. Além do mau exemplo, cuidado com isso. Aliás, é bom ter um bom exemplo, cuidado com o mau exemplo. Além do partidarismo, nós vemos o que foi plantado na vida de Jacó através de Rebeca e o que foi plantado na vida dos filhos de Jacó contra José por causa de Jacó. Outra coisa a se ter muito cuidado, a permissividade. Você pode não crer nisso que eu vou dizer, mas pais permissivos tendem a destruir seus filhos. Eu vou estar fechando aqui, até para o tempo já está encerrando, mas pais permissivos tendem a destruir seus filhos. Moços, jovens, coisa boa é aprender de pai e mãe. Vou dizer por quê. Coisa boa é aprender de pai e mãe. Pai e mãe, mesmo quando está corrigindo com vara, ele ensina com carinho, ele ensina com amor, ele ensina com respeito. Até aquela varadinha que dá quando dá, dói tanto nele, no seu coração, de você dói no corpo, nela dói no coração, mas dói também. Quando os pais são permissivos e infelizmente não corrigem seus filhos, alguém tem que corrigir. Quando os pais não corrigem em casa, sabe quem corrige lá fora? O mundo. Só que o mundo corrige sem amor, sem compaixão e sem misericórdia. O mundo corrige debaixo de pancada. É o cacete mesmo, irmão. Isso é o mundo. É o que o mundo tem a oferecer, nada mais. Por isso que quando Deus nos corrige, nós temos que glorificar. Agradecer por tudo que Ele tem nos ensinado. Então, quando o papai e mamãe está ensinando, está falando, eu sei que são chatos, sei que são caretas, eu sou também, muitos de nós aqui somos, mas é com amor, é com carinho. Então, pai, não cometa esse crime não de não corrigir o seu filho. Entenda bem, se você não corrigir com amor, com carinho, com respeito, pode ter certeza, o mundo lá fora vai corrigir. Ponha limites, porque se o mundo pôr limites, eu vou te dizer, o mundo impõe debaixo de pancada, e aí a dor é imensa. Coisa triste é quando o nosso filho sofre misericórdia, meu Deus. Coisa triste é quando a gente enxerga, pastor pode falar muito mais propriamente disso do que eu, é um pai que tem um filho em meio às drogas. Coisa triste é um filho que passa o dia ou a noite na rua e de repente seu telefone toca e nem é nada, de repente até a Vivo querendo te oferecer 3 da manhã, plano de qualquer coisa, mas nosso coração parece que sai pela boca, o chão some dos nossos pés. Porque nossa mente e nosso coração estão em vocês que são os nossos corações, aquele a qual nós amamos, e mesmo da mesma forma nós somos de Deus. Então cuidado. É o último conselho que eu deixo. E agora para vocês jovens, respeitem pai, respeitem mãe, e guardem isso, nunca mais esqueçam. Eles estão ensinando com carinho, com amor, com compaixão. Se um dia forem aprender no mundo, e tomara que não vão, o mundo vai ensinar também, mas vai ensinar debaixo de pancada, aí dói. E nem sempre dá tempo do arrependimento, assim como deu para com o filho pródigo. Não vai dar tempo de dizer aqui. O filho pródigo, ele se arrependeu, ele voltou para casa. E qual era o problema agora? O problema era o filho que estava em casa. Vai ficar para outra oportunidade. Vou pregar sobre o filho que ficava em casa. Porque o filho que estava em casa não estava nem aí para a dor do pai referente ao filho que estava fora. Fica para outra oportunidade. Deus abençoe.